Temos um momento exclusivo, onde poderão apresentar um case selecionado através de um processo seletivo onde todos os filiados tiveram a oportunidade de participar. Para essa edição, teremos com vocês Érico Anes, com o tema o uso de soft skills e liderança na interação com as pessoas em projetos. Oi, agora. Vamos lá, toca, bora pessoal, bora. Bom dia a todos. Primeiramente é muito gratificante ficar aqui nesse momento fazendo essa apresentação para vocês, nesses 15 anos do PMI Pernambuco. Um momento que desses 15 anos, 5 eu faço parte ativamente como voluntário. E se esse evento hoje ocorre, é porque exatamente existe um corpo de filiados e voluntários que aqui estão, alguns trajados de laranja, outros junto a vocês, que fazem exatamente esse outro evento acontecer. Então, se o PMI existe, é exatamente porque existe um grande corpo de voluntários envolvidos. Então, eu queria pedir de verdade uma salva de palmas para esses voluntários. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco de experiências que estive quando estive como gerente de projetos em projetos de infraestrutura e engenharia em que usamos abordagens ágeis e cascata. Certo? Então, é como se fosse eu dar minha cara a tapa como gerente de projetos em momentos em que eu errei e que eu devia ter outra abordagem e em momentos que eu acertei e que deu certo. Então, uma pergunta que a gente faz é: como conseguir que alguém faça algo? Se fosse algo realmente fácil, teria um manual explicando, mas não tem. De acordo com Dale Carnegie, ele diz que as pessoas só conseguem fazer as coisas de duas formas: ou na base da ameaça, o que é extremamente indesejável, ou mandar ela o que ela quer, ou seja, satisfazendo o gosto dela. E aí, nosso pai da psicanálise, Freud, ele diz o seguinte, que para nós humanos, as nossas ações são emanadas por dois motivos. Um pelo nosso desejo sexual, todos nós encarnados temos, e o desejo de ser grande. Esse desejo de ser grande é uma coisa interessante. O que é ser grande? Ser famoso, ter sucesso, ser rico, se casar bem, morar fora, pelo que relativo. E aí, John Dewey, filósofo americano, ele corrobora dizendo que o sentimento do ser humano é exatamente ser importante, ser atendido, ter dedicação para aquela pessoa. Então, para isso, essa questão de você se dedicar para uma pessoa e ela alcançar o objetivo, ela se sente evidentemente plena, ela se sente realizada. Nesse momento, eu estou fazendo essa provocação porque eu vou passar aqui 2 casos, de alguns dos projetos que eu tive como gerente. E aí um deles é exatamente falando a respeito de soft skills. Certo? Um foi numa distribuidora de combustíveis, no qual eu tive a incumbência de ser o responsável pela montagem do data center desse projeto. Lembrando, é um projeto híbrido. Ele tinha um projeto plotado e tinha a divisão em pequenas partes, em boxes, para dar concepção de entrega e, evidentemente, para gerenciar as equipes. Em determinado momento, lidando com as pessoas lá, eu tinha uma equipe fazendo cabeamento, eu tinha uma equipe montando data center em obra civil e tinha uma equipe montando rack dentro dessa sala de obra civil. O dono da empresa era o próprio PO, ou seja, o Product Owner do projeto. Ele estava lá junto conosco, certo? E ele vendo aquela empolgação toda, a transportadora tinha acabado de trazer servidores para lá, servidores em rack, gaveta. E ele todo empolgado, todo animado, vendo, evidentemente, um objetivo estratégico de sua empresa ser atingido. Ele chegou naquele momento e disse assim: vamos agora montar os servidores. E aí foi onde eu errei. Eu disse: não vamos montar os servidores. Como é que você chega para um cliente e diz que você não vai montar os servidores? Aquele cara está patrocinando o projeto. Evidentemente que eu poderia dizer não sem dizer não. Podia chegar para ele e dizer: está tendo pó,
na sala, pode danificar o equipamento, tem muita gente lá dentro, a gente pode verificar outro momento para montar. Mas eu fui muito enfático em dizer não. Então eu tive um problema. Eu tive uma escuta interna. Algo que em liderança a gente tem que ter muito cuidado. A gente escuta só a nossa parte, a pessoa está falando ali o tempo todo no ouvido da gente, a gente não está conseguindo absorver. Certo? Eu tive uma negociação perde-perde, porque ele disse, rapaz, como é que você faz isso comigo? Aquela expectativa toda que ele estava, eu quase que perdi o contrato naquele momento. Eu não perdi, porque depois eu tive que correr atrás. Certo? Ou seja, eu usei o conflito usando a força. Isso é muito ruim. Porque, por mais que ele tivesse extasiado ali, é como se eu tivesse jogado um balde de água gelada na cabeça dele. Certo? E aí, o que foi que eu deveria ter utilizado, na verdade, uma escuta focada, ter empatia, me colocar no lugar dele, até perceber, numa escuta global, os gestos que ele estava ali trazendo. De dizer assim, rapaz, ele está extasiado, eu podia chegar para ele e dizer, não, vamos ver, eu podia até ter um servidor da caixa, olha, dizer, ó, veio, está ruim aqui, vamos deixar para amanhã de manhã, outro dia. Né? Eu não tive inteligência emocional suficiente, entendo, eu só fiz uma coisa que a gente nasce com ela, pessoal. Só que a gente tem que aguçar, né? A gente tem que realmente trabalhar isso. Negociação ganha-ganha, não teve, eu deveria ter utilizado dessa forma, ganharia os dois. E aí depois, 2 dias depois, quando a gente com calma, eu fui lá pedir desculpas a ele, né? A gente teve que dar um confronto, colocar tudo na mesa e aí a gente conseguiu conversar e o contrato continuou, esse data center funciona até hoje, né? E está bem feliz, satisfeito, inclusive, um tempo desse ele ligou para mim novamente, falando que ele estava querendo inclusive ampliar esse data center e eu indiquei exatamente uma empresa amiga para fazer isso, já que eu não estou mais nesse ramo de fazer projetos de infraestrutura. E um outro projeto, agora falando em liderança, foi esse projeto aqui, na Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, certo? A Compesa, ela recebeu um projeto de fibra óptica para fazer a nova sede, que pegaria várias sedes da Compesa e traria para um local só. Então a gente tem o objetivo de instalar 60 km de cabo de fibra óptica com um prazo de 8 meses e a gente tinha o objetivo principal, obter 25 anos de garantia do fabricante. Então, foi o que aconteceu. A empresa não tinha expertise, a gente se aliou ao RH e lá no RH a gente fez uma montagem de uma equipe. Essa equipe, pessoal, é a equipe de poste, é aquela equipe de pau mandada. Aquela equipe que ela não sabe o que é um projeto, ela não sabe o que é uma equipe, ela não sabe trabalhar em equipe, ela só sabe fazer fusão de fibra óptica, pegar o carro e sair. Então foi o que a gente fez, a gente pegou essa galera, recrutou, fez psicotécnico para saber como era o comportamental deles. A gente pegou e usou exatamente a parte de soft skills. A gente começou a usar a negociação, a gente começou a ver se tinha algum tipo de conflito. A gente começou a ter inteligência emocional para lidar com a equipe, porque todos nós somos profissionais tanto quanto. E aí a gente começou a fazer uma formação. Cada pessoa essa equipe começou com 8, depois foi para 17, e eu vou explicar esse processo. Então começamos em 8. Cada um tinha uma funcionalidade que eles juntos se complementavam. Outra coisa, no XP a gente tem a programação em par, aqui a gente usou não programação em par, mas trabalho em par exatamente para fazer, um fazia a construção e o outro observar. Certo? Então a gente formou alguns para disseminar o conhecimento. Nós fizemos liderança situacional, utilizamos o coaching porque nós tínhamos um projeto lá planejar, então nós fizemos um horizonte de planejamento mesmo, cascata, certo? E aí fizemos pequenas quebras de entregas porque a gente tinha que ter uma medição semanal, então nossa sprint era semanal, certo? E aí eles próprios, com esse coaching que nós fizemos, nós pedimos para eles fazer as atividades, a determinação, demos o suporte para isso, delegamos as atividades. O que, nesse caso, além disso, também teve a questão da visão do projeto. Nós os colocamos em qual a importância deles naquele contexto. Eles não eram somente lançadores de cabo, fusionadores de cabo. Eles eram parte extremamente importante daquele projeto. E aí, isso gerou uma identidade. Todos tinham integração, todos tinham uma sinergia, todos, e inclusive essa identidade foi até interessante, porque quando a gente teve que aumentar a equipe para 17, a gente sabe que trabalha com ágil, que quando a equipe cria uma identidade, é recomendado até que não se tire essa identidade e faça um agile coach ou uma coisa do tipo para montar outra equipe. Nesse caso não, a gente conseguiu fazer essa agregação e fazer o pessoal trabalhar mesmo que separadamente.
Usamos uma comunicação irradiada, as pessoas elas comunicavam. O pessoal ficou com uma dúvida, aí se fosse oportuno se reuniam, tinha a comunicação osmótica, eu repassava a informação para eles enquanto eles estavam trabalhando, e aí teve um conhecimento tácito, pessoas que eram cabistas, mas queriam fazer fusão, porque evidentemente era mais rentável ou fazia parte do objetivo deles, eles começavam a observar e em algum momento oportuno eles começavam a fazer essa fusão, a fazer teste e dava certo. E aí, uma coisa que a gente fazia muito de agilidade era todo dia, após o almoço, as pessoas almoçavam e depois cria o método. Nesse caso aqui, a gente usou um pouco do Siga o método para quebrar e fazer uma adaptação do RA, né, do quebra o método, para esse momento de um projeto em cascata. E deu certo. Hoje, posso dizer que assim, essa foi uma das equipes que mais eu tenho orgulho de ter trabalhado, porque foi uma equipe que conseguiu ter uma perspectiva, inclusive, de vida, pessoal, melhor. Alguns deles hoje fazem faculdade, a gente tem contato até hoje, e isso é bastante positivo. Então, construiu projetos em torno de indivíduos motivados e deu o ambiente necessário para que ele faça o trabalho. Aqui alguns pensamentos. Schwab, em 1920, ele falava da habilidade de despertar o entusiasmo nas pessoas para a vida, para qualquer coisa que ela tenha que fazer. Carnegie fala do desejo das pessoas se sentirem importantes, né? E o próprio Andrew Carnegie, que foi um dos grandes nomes, né, da economia americana do século XX, ele botou na sua lápide que ele vivia ao redor de homens mais inteligentes do que eles. Então, assim, para ver a valorização que existe da gente trabalhar com seres humanos. Então, alguns cuidados que nós devemos ter nesse sentido. Nós devemos sim ouvir as pessoas, nós devemos sim ter liderança, ter uso de soft skills, mas a gente tem que tomar cuidado com vaidade, é uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado com ciúme, intriga, inveja, coisa que a gente sabe que existe no meio do trabalho, em todo canto, né? Tomar cuidado com problemas neurológicos. A equipe foi montada, pessoal, a gente teve que fazer um trabalho psicotécnico com elas. Inclusive, teve pessoas que foram reprovadas. Inclusive, gente que convivia comigo em outros ambientes que disse, rapaz, eu não fui chamado. E aí? Eu disse, não, aguarda um pouquinho. Mas a gente sabia porque a pessoa não tinha sido chamada. Entendeu? Porque realmente, no RH, a psicologia foi comprovada. E outra coisa, cuidado é com elogios falsos. Porque assim, tem um general mexicano que ele dizia que não tenha medo dos inimigos que lhe atacam, mas dos amigos que lhe bajulam. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também para não estar fazendo mensagem falsa para as pessoas. Então, pessoal, a grande lição aprendida de como fazer o que as pessoas desejam fazer é aprecie honesto e sinceramente o que as pessoas têm. Soft skills é massa, a gente precisa usar, liderança é massa, isso ajuda. Mas, de fato, a gente apreciar o que a pessoa quer. Como a própria palestrante anterior falou, saiu uma pessoa de gestão para voltar a ser técnico, né? Se o grupo lá de Finóquio, Sérgio, Farra, todo mundo lá aparecendo, se aquela equipe tivesse uma identidade de fato, se tivesse ouvido de fato, haveria aquele tipo de problema. Então é isso. Hoje, eu mais uma vez quero agradecer ao PMI, foi muito rápido, mas eu espero de coração que tenha deixado uma mensagem exatamente dessa questão comportamental, que é bastante importante. O método é bom, o método é importante, mas lidamos com pessoas. A gente pode automatizar o que for, mas de fato o resultado vão ser dados por pessoas. A prova está aqui nesse evento.